Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, queridos. Vamos começar mais uma das nossas catequeses. O tema de hoje que nós vamos discutir é a respeito da formação da língua italiana a partir do viés, do prisma da atuação da Igreja Católica. E aí, a gente vê que, de uma maneira geral, isso é óbvio, né? Mas é sempre bom que a gente recorde e fale novamente, a atuação da Igreja também no âmbito social, cultural, político, etc., é uma atuação muito vasta, né? Muito ampliada. E uma dessas, digamos, faces da amplitude da ação da Igreja é na formação da língua de um país inteiro. E a gente vai entender isso a partir da nossa discussão de hoje. Só que para eu começar a falar, para eu entrar especificamente no papel da Igreja, a gente precisa entender um pouco o contexto da Itália no momento específico em que eu estou querendo dizer a respeito do papel da Igreja. Porque, vejam, como Estado-nação, como a gente costuma dizer, né, a Itália é uma construção muito recente, é do século XIX. Assim como as outras grandes nações europeias, né, vem no bojo do romantismo alemão do século XIX. E aí, como país unificado, a Itália tem 100 e poucos anos, do século XIX para cá. Só que, antes de ser um país unificado, antes de ter uma língua unificada, porque qual era a premissa do romantismo do século XIX? Você precisa ter um povo, uma língua e um país. Era um tripé, né? Era uma tríade. Você tinha povo, língua e país como sendo uma única coisa. Só que isso gerava uma série de problemas em muitos países, porque ou você não tinha um povo, ou você não tinha uma língua. E, em geral, você não tinha um país. Por que você não tinha um país? Vou pegar o contexto italiano. Você tinha diferentes reinos, diferentes regiões. Então, você tinha o Ducado de Milão, você tinha Roma, você tinha Bolonha, Nápoles, etc. E cada um desses reinos era um reino autônomo. Ou seja, você não tinha um país. Tentando fazer uma comparação grosseira, era como se você pegasse o contexto atual do Brasil e o Rio de Janeiro fosse um reino com uma administração, organização e etc. próprio, São Paulo fosse outro, Minas fosse outro, Bahia fosse outro, e assim era a divisão da Itália do momento. Mas também assim acontecia em outros países como a Alemanha, Inglaterra, França. Isso era a regra do momento no período medieval. E aí, você tinha, no contexto italiano, basicamente em cada uma dessas regiões, em cada um desses reinos, você tinha uma outra língua que era uma língua própria daquele local. Então você tinha o romano que se falava em Roma, você tinha o toscano que se falava em Firenze, você tinha o bolonhese que se falava na Bolonha e por aí ia, né? Você tinha diferentes línguas convivendo nos diferentes reinos. E você também não tinha um povo, porque cada região tinha a sua língua, a sua administração, então você tinha tudo absolutamente dividido. Isso foi uma situação que perdurou até o século XIX, quando você passa a ter o processo de unificação da Itália. Inclusive tem uma frase muito famosa nessa época, de um dos teóricos do momento que se chama Massimo d'Azeglio, que ele dizia: l'Italia bisogna fare gli italiani. Feita a Itália, é preciso fazer os italianos, porque primeiro eles fizeram o país, Itália, só que eles perceberam que eles não tinham italianos para serem o povo da Itália. Então, você precisava fazer os italianos. Só que ao mesmo tempo em que você precisava fazer os italianos, você precisava fazer uma língua italiana. Porque, vejam, pegando como exemplo o Brasil, a despeito de algumas guerras, revoltas, etc., separatistas que nós tivemos, você tem um único povo, uma única língua e um único território. É uma premissa básica do atual
da atual configuração do mundo, né? De como nós temos isso como um Estado-nação, a nação brasileira, né? Essa premissa é uma premissa que dá unidade em todos os sentidos. Então, por que eu sou brasileiro? Porque eu falo língua portuguesa, porque eu estou no território brasileiro, porque eu me identifico como um brasileiro pela região em que eu estou. É por isso que ainda tem pelo mundo muitas guerras separatistas. É por isso que, por exemplo, você tem as guerras na Catalunha, nos Balcãs, é por isso que você tem algumas guerras na África, no Oriente Médio, etc. Porque você coloca em um mesmo território diferentes pessoas, diferentes povos, diferentes culturas, considerando que eles vão conviver como se fossem um único povo, né? Como nós convivemos com os sulistas e com os nortistas no Brasil, por exemplo, e somos um mesmo Brasil, né? Só que, como eu disse, no contexto italiano isso não existia. Então, eu vou voltar um pouco no tempo e vou chegar até o final meio para o final do século XIV, com Dante Alighieri, naquilo que nós chamamos de Trecento italiano, que é o ano, né, o período mais ou menos, embora esse próprio conceito de Trecento seja um conceito mais ampliado do que simplesmente o século XIV, mas a gente vai falar especificamente do século XIV e do século XV pela experiência de Dante. E aí, permitam-me só uma pausa que eu vou voltar um tanto na história para explicar por que Dante é importante nesse momento. A Itália, de uma maneira, digamos, geográfica, territorial, é uma sucessão, é um desdobramento do Império Italiano. Do Império Romano. O Império Romano era, na história da humanidade, como dizem hoje os nossos coaches, era um case de sucesso, né? Era uma como é que eu posso dizer? Era uma experiência absolutamente exitosa, era uma experiência absolutamente boa, válida, de sucesso naquele contexto, justamente porque conseguia fazer com que nós tivéssemos essa premissa, digamos que só seria ampliada lá no século XIX, do Estado-nação, mas o Império Romano já tinha isso muito antes, né? Tanto que alguns autores vão dizer que Roma não era um império de um povo, mas era um império de uma língua, porque o que dava unidade ao Império Romano era a língua latina. Então, você dominava outros povos, você expandia o império territorialmente e você fazia com que essa expansão viesse atrelada à experiência linguística. É claro que ainda havia algumas exceções, é claro que ainda havia algumas concessões. Então, por exemplo, os gregos continuavam mantendo a sua língua, os gregos continuavam mantendo muito da sua cultura, muito da sua forma de vida, inclusive culto, né? Você tinha ainda alguns contextos que saíam, mas de uma maneira geral, para que você fosse um cidadão romano, você deveria viver ao modo romano. E viver ao modo romano significava falar a língua dos romanos, falar a língua latina. É por isso que, de um jeito ou de outro, ainda que você tivesse possibilidade de uso de outras línguas, a língua latina era fundamental para dar unidade no território, porque você continuava a usar a língua latina na administração pública, nas questões comerciais, para a economia, para a instrução e etc. Então, isso fazia com que o domínio da língua, o domínio linguístico, fosse realmente um domínio importante e necessário para dar unidade para o território. É claro que essa unidade linguística não era o suficiente para que o território ficasse unificado. Se assim fosse, nós nunca teríamos nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de celeuma em nenhum outro lugar do mundo, que a gente sabe que não foi o que aconteceu. Mas a questão é que, no contexto romano,
a língua era aliada íntima, fundamental da política. Então você fazia o domínio político, em grande medida, também através de um domínio linguístico. Ou seja, os romanos perceberam muito cedo, a diferença de outros povos, que o aspecto linguístico era fundamental para que tivesse também uma unidade política, territorial, econômica, de culto e etc. Com o tempo, é claro, essa unidade linguística, digamos, se estendeu para a igreja, e a igreja também percebeu essa questão e, de certa forma, com todos os percalços que a gente possa dizer em relação a isso, a gente ainda tem uma unidade linguística na igreja a partir do latim. Então, por mais que esteja, de certa forma, em demérito, com pouco uso, que seja, inclusive, combatido em algumas frentes, o latim continua a ser um elemento de ligação em qualquer lugar do mundo para a igreja. Então, você continua a ter a possibilidade de ser igreja, eu digo agora liturgicamente, né? De ser igreja em qualquer lugar do mundo, a partir da língua latina, a partir dos documentos em latim, a partir da missa em latim, e por aí vai. Mas essa experiência do Império Romano, ela se perde motivada basicamente por duas coisas. A primeira é que, com a queda do Império Romano, essa unidade da língua é desmantelada, se desfacela por conta das invasões. Então, esse foi o primeiro ponto para fazer com que o latim deixasse de ser uma língua de unidade. E o segundo ponto é um ponto natural de mudança da língua, que tecnicamente nós chamamos de diacronia, né? Mudança diacrônica da língua, que de uma maneira ou de outra, invariavelmente, as línguas mudam, e elas mudam através do tempo. Elas mudam de outras formas. Tem outros exemplos de mudança da língua. Mas o que eu quero falar aqui nesse momento é o da mudança diacrônica, que vai fazer a diferenciação a partir do cronos, a partir do tempo. Somado a isso, ainda tem um outro tipo de mudança, que é o que nós chamamos de mudança diatópica, que vai fazer a mudança da variação da língua a partir do topos, a partir da região, da geografia. Então, foi isso que, a grosso modo, fez com que, da língua latina, nós tivéssemos as línguas neorromânicas. Então, é por isso que nós temos o português, o espanhol, o francês, o catalão, o romeno e todas as outras línguas que nós chamamos de neolatinas ou neorromânicas, né? Línguas que foram derivadas do latim. E por que essa derivação aconteceu de maneira tão forte? Você tinha a língua seguindo o seu percurso natural de mudança, que é invariável em qualquer contexto, é uma mudança invariável. A língua portuguesa do Brasil de 2019 não é a de 1980, não era do século XIX, do século XX, e não será do século XXII, do século XXIII, porque invariavelmente as línguas mudam. E aí nós passamos por séculos e séculos de mudança cronológica, uma mudança diacrônica, e passamos por uma mudança diatópica, uma mudança geográfica ampla. Então foi por isso que nós tivemos uma variação grande. Só que no contexto italiano, essa variação se deu de maneira mais acelerada. E aí, hoje, por exemplo, nós temos na Itália, é até difícil que haja um levantamento, né? Porque primeiro você teria de conseguir definir com total clareza onde uma língua termina e onde outra começa. E não é uma tarefa tão simples, os linguistas batem cabeça com isso até hoje. O que muda uma língua para outra? É o léxico, é a organização morfológica, é a sintaxe, é a fonologia, a fonética? O que vai diferenciar uma língua da outra? Porque dependendo do critério que nós formos usar, no Rio de Janeiro nós temos uma língua, e em Niterói nós temos outra língua, e em São Paulo nós temos outra língua. Então, esse critério é um pouco difícil, né? Os linguistas ainda
discutem e não são unânimes para discutir isso. Mas alguns chegam a afirmar que hoje há na Itália mais de 100 línguas. E aí, esse contexto de mais de 100 línguas era o contexto do século XIII, do século XIV, do século XV e é um contexto que fica durante muito tempo. Aí eu chego finalmente, depois de fazer essa introdução, eu chego na figura de Dante Alighieri, que é um dos maiores intelectuais da história da humanidade e é uma pessoa que tem um papel fundamental para esse ponto da história linguística da língua italiana. Dante vai voltar no exemplo romano da unificação pelo idioma e vai começar a perceber assim: eu preciso que a Itália seja unificada. Eu preciso que todos esses reinos passem a ser uma única organização. Dante ainda não falava, claro, em país, porque essa é uma nomenclatura posterior. Mas ele dizia que precisaria haver unidade nos reinos. Essa unidade não poderia existir se você tinha 15, 20, 30 reinos com 15, 20, 30 línguas diferentes. Não poderia haver essa unidade. E aí, baseado no exemplo romano, ele vai perceber que há necessidade de ter uma língua que ele vai chamar de língua ilustre, né? O seu vulgare illustre, que é a sua língua vulgar, né? O vulgare, língua vulgar no sentido do povo, né? Língua popular. E aí, Dante vai perceber que seria necessário que tivesse uma língua dessas vulgares e que fosse uma língua ilustre. E aí ele começa a levantar quais são os critérios para que essa língua ilustre seja escolhida. E aí, Dante era da Toscana, né? Que a capital era Firenze, em português nós chamamos de Florença. Dante era de Firenze, Florença, e levantando todos os idiomas da sua época que ele percebe, e aí ele faz um trabalho de dialetologia e de sociolinguística no século XIV, que é algo que os linguistas só iriam começar a fazer aos moldes do que Dante fez no século XX para frente. Então, assim, ele antecipa séculos e séculos uma teoria linguística quando ninguém sequer pensava que aquilo seria possível. E aí ele vai levantar quais são as características do seu vulgar ilustre. Ele vai dizer assim, tem que ser áulico, tem que ser cardinal. Ele vai levantar 5 critérios e vai dizer que o que é o ilustre é, de maneira coincidente, o dele próprio, né? O seu florentino, ou seu fiorentino. Ele vai dizer que a sua própria língua deveria ser a língua da Itália, porque ela era a língua mais ilustre dentre as que ele levantou naquele momento. Ele levantou, se eu não estou enganado, 14 línguas de acordo com os principais reinos da época, né? E aí, ele vai começar a fazer com que a sua própria língua, o fiorentino, o florentino, fosse a língua de toda a Itália. Vai começar a trabalhar para isso. É por isso que nós dizemos que Dante é o pai da língua italiana, né? Porque ele foi o responsável primeiro por começar uma língua unificada para a Itália. Só que vejam, Dante era florentino, poeta, literato, intelectual da maior estirpe que nós pudermos pensar, e a língua que ele escolhe, naturalmente, é uma língua literária. E por que é uma língua literária? Porque o latim da época era um latim somente literário, grosso modo dizendo, né? Estou generalizando. Era um latim somente literário, porque o latim falado já não era mais latim, já tinha se transformado, pelas variações que eu falei, diatópica e diacrônica, já tinha se transformado nas outras línguas. Então, você não tinha mais resquícios de um latim falado, mas você continuava a ter a norma latina escrita, o latim literário, né? Um latim mais erudito, mais culto, e era o latim que Dante conhecia, no qual ele falava, no qual ele escrevia suas obras, etc. Ele era versado realmente no latim. Só que mesmo assim ele percebia que a língua da futura Itália não poderia ser o latim. Aí ele pega a sua língua literária, o seu toscano fiorentino literário,
coloca acima dos outros, mas vocês podem perceber e imaginar que não é uma coisa tão simples, né? Ele vai bater lá em Bolonha e vai dizer assim, olha aqui, a partir de agora a língua de vocês é essa, porque eu estou dizendo que essa aqui é a melhor língua. As coisas não funcionam desse jeito, né? Não é assim que o processo vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, foi assim que, invariavelmente, ele começou com que esse processo se desse. A isso, muita coisa se somou. Dante era o maior de seu tempo, indiscutivelmente. Ele tinha escrito uma obra, a sua comédia, que séculos depois ganharia o título de divina, porque, como dizem alguns, ela é mais divina do que humana, né? Porque é uma obra-prima da literatura mundial. Ele escreve a Divina Comédia usando o seu dialeto, né, de Firenze. E aqui dialeto não tem nenhum tipo de marca pejorativa. É só porque, de fato, a terminologia italiana chama de dialeto. Ainda que atualmente os sociolinguistas comecem a bater nessa tecla que não é dialeto, é língua, porque dialeto é pejorativo, etc, etc. Eu não estou muito preocupado com isso. O contexto italiano chama de dialeto e é assim que eu vou continuar a chamar. Aí, a obra de Dante passa a fazer tanto sucesso de maneira concomitante. Firenze começa a fazer tanto sucesso, começa a ser uma espécie de nova Roma, no sentido de para onde todos os povos convergem. E aí, Firenze passa a ser um expoente econômico, um expoente político, um expoente cultural, porque ao redor de Dante havia muitos outros, como Petrarca, como Boccaccio, como muitos dos humanistas do início do século XV. Então, Firenze começa a assumir uma importância que antes não tinha. Mas essa importância passa a ser tão avassaladora que começa a fazer com que Firenze seja um dos principais, se não o principal, ponto político, cultural e econômico da Itália no momento. E rivalizava realmente com Roma. Somado a isso, você tinha a influência cultural dos humanistas de Dante, Petrarca, Boccaccio, etc., que começavam a ser lidos e se espalhavam por toda a Itália. E aí acontecia um fenômeno mais ou menos parecido com o que acontece hoje com o inglês. Nós estamos no Brasil, nós estamos falando língua portuguesa. Nós vamos à França fazer algum tipo de negociação com a França. Invariavelmente, essa negociação hoje, moderna, é feita a partir do inglês. A gente usa o inglês quase como uma língua global, como se fosse realmente a língua de todos, quando na realidade não é bem assim o critério. Mas para eu não ter que aprender francês para falar na França, alemão para falar na Alemanha, chinês para falar na China, eu aprendo o inglês, todos os outros aprendem o inglês, e em qualquer lugar que nós tivermos, nós vamos usar essa língua comum, essa espécie de língua franca que é o inglês. À época, isso também acontecia. Só que começava a acontecer com a língua de Dante. Começava a acontecer com o fiorentino. Esse era um papel fundamental que vinha não apenas pela atuação de Dante, mas vinha por todo o prestígio social, cultural, econômico e político que Firenze começava a assumir. Só que, como eu disse para vocês, essa língua era uma língua literária. Essa era uma língua que Dante usava para escrever seus poemas, suas obras. Era uma língua que era usada para os ambientes cultos, para os ambientes eruditos, e não era a língua que o povo, de uma maneira geral, falava. E aí, só para vocês terem dimensão do que eu estou dizendo em relação a isso de ser uma língua culta e uma língua erudita. Na Itália medieval, até o momento da unificação da língua no século XIX, alguns autores vão dizer que a Itália chegava a ter 91%
de analfabetismo. De fato, o acesso à educação e a possibilidade de acesso à erudição que deveria ser necessária tanto para o latim literário quanto para a língua literária de Dante era restrita a muito poucas pessoas. Então, você tinha isso como um privilégio realmente no momento. Aí nós passávamos a ter um cenário que se divide de duas formas. De um lado, o povo começava a falar uma língua, perdão da redundância, mas uma língua falada, que era uma língua popular e que todas as pessoas conseguiam falar e todas as pessoas tinham domínio. E por um outro caminho, nós tínhamos uma língua literária que era restrita aos literatos, era restrita aos que tinham educação, a possibilidade de ter acesso a uma produção culta, erudita e etc. E esses dois caminhos se afastavam cada vez mais. Se afastavam a ponto de alguns autores também dizerem que língua falada e língua escrita não eram a mesma coisa. Eram duas línguas diferentes e que tinham apenas o mesmo nome, mas elas não eram a mesma coisa. Mas esse caminho continuava cada vez mais a ganhar força. E aí, para isso, concorrem muitas outras coisas. Então, por exemplo, Firenze passa por um processo de reurbanização muito grande. Então, as ruas são alargadas, são construídos pontes, passagens, etc. Tudo isso começa a fazer com que mais pessoas possam chegar, mais mercadorias possam chegar. E aí, isso vai fazer com que mais comércio aconteça, mais pessoas venham de fora. E tudo isso vai cooperando para que a cidade começasse a crescer. Só que, como eu disse, por um lado ia a língua falada, por outro lado ia a língua literária. É o ponto específico em que nós chegamos com a Igreja Católica na discussão. A virada do século XIV para o século XV é um momento muito complexo na história da Igreja. O Daniel Hopes vai chegar a chamar esse período de século do caos, porque realmente foi um período em que a Igreja passava por crises muito grandes. E aí, ouvi uma vez, se eu não me engano foi na Liga 1, que a única coisa que faz com que a atual crise da Igreja seja uma crise problemática é que nós estamos nela, né? Porque todos os outros momentos da história da Igreja foram momentos de crise na Igreja. Só que esse é o que a gente está vivendo. Então, essa é a crise ruim, porque é a nossa. Mas, se a gente for olhar para trás na história da Igreja, há inúmeras situações de crise. E esse período era um período de muita crise realmente, né? A ponto do historiador, um dos mais famosos, um dos melhores, enfim, o Daniel Hopes, chamar de século do caos. Porque a Igreja estava numa crise tão grande naquele momento que parecia não haver realmente uma saída. Só que ainda assim, mesmo no meio de toda a possível crise da Igreja no momento, nós continuávamos a ter uma sociedade medieval que, embora em período de transição, ainda era teocêntrica, ainda era muito marcada pela visão católica e tinha na religiosidade realmente um aspecto fundamental da sua vida. E aí, quando eu digo assim, Firenze cresceu muito, a cidade passou a ser realmente um polo, as pessoas iam para lá, esse dado de as pessoas na realidade não existe, né? Essa entidade abstrata de as pessoas iam, não existe. Mas ia o fulano, ciclano, beltrano, e independente do local de onde ele vinha, de como é que ele tinha a sua vida, que tipo de profissão tinha, o que fazia, uma coisa era o ponto em comum, era o eixo que juntava todas as questões. Ele era católico. E aí, ele era alguém para quem a religião era muito importante. E aí, quando ele chegava em Firenze, ele precisava
continuar a ter o seu aspecto religioso. Só que nesse período, em todos os lugares, de uma maneira mais ampla, você tinha um fenômeno que acontecia na Itália, que era a liturgia era uma liturgia em latim. Você tinha uma celebração litúrgica, textos, etc. Aquilo era feito em latim. Mas as homilias já eram nas línguas vernáculas. Então, cada pessoa vinha de uma região ouvindo a homilia na língua da sua região, ouvindo as pregações nas praças públicas na língua da sua região, falando com os religiosos, tendo os seus momentos, as suas interações religiosas na língua das suas regiões. E aí, quando ele chegava em Firenze, a língua que tinha esse culto era a língua latina. E aí, a língua fiorentina. E aí começava a haver certo impasse. Você tinha uma fala em fiorentino, pessoas que vinham de fora que não tinham exatamente domínio do fiorentino e uma necessidade de atuação da igreja realmente na salvação daquelas almas. Tanto pelo lado da igreja, quanto pelo lado de todo o contexto do desenvolvimento diferente, você começa a ter um caminho contrário. Nos outros lugares, as pregações passam a ser em fiorentino. Era como se de Firenze emanasse uma rede, corresse um rio que levasse a língua para todos os outros lugares. Só que quem fazia isso era a igreja. Então você tinha um movimento duplo. A igreja saía para os outros lugares e levava a língua, que seria a língua italiana, a língua de todos, para as outras regiões. Esse povo saía de onde estava, ia para Firenze e continuava a usar aquela língua. No contexto, o maior promotor da língua italiana nos séculos 14, 15 e 16 foi a Igreja Católica. Não foram os políticos, não foi a educação instrucional escolar, não foi o aspecto econômico, não foi o aspecto cultural, não foi Dante. Era a igreja que fazia com que a língua chegasse em todas as pessoas. Era o ponto necessário de virada, de mudança para que isso acontecesse. Isso se dava também porque, de certa forma, o fiorentino é o idioma mais próximo do latim que nós tínhamos na época. E todas as vezes que nós precisamos passar na história por algum tipo de padronização, de dúvida, de mudança no fiorentino, isso era feito a partir do modelo latino. Então havia uma latinização da língua para que ela pudesse se aproximar mais do latim. Se aproximando mais do latim, ela estava mais próxima de todas as outras línguas, porque o contexto de todos os outros lugares passava pelo latim. Então, esse argumento, o que eu estou trazendo, isso é inclusive um trecho, um pedaço da minha tese de doutorado, em que eu falo sobre a história da língua italiana e eu cito especificamente esse contexto. Enfim, tem um capítulo próprio só para falar da história da igreja no meio da minha tese de linguística sobre a história da língua italiana. Essa pesquisa que eu fiz envolveu mais de 50 obras, todas em língua italiana. Então, eu fui a historiadores, eu fui a antropólogos, eu fui a linguistas, eu fui a historiadores da igreja, historiadores da língua, mais de 50 obras, e era unânime. Quando havia uma citação sobre isso, era uma citação superficial, alguma coisa muito esparsa, que passava muito rápido por aquilo, mais ou menos só dizendo assim, olha, para ninguém dizer que eu não falei, está aqui.
tinha um parágrafo 2 e colocava. Só que quando você começa a juntar um parágrafo 2 de 50 autores, e quando você começa a juntar documentos da época, você começa a perceber que há uma história que eu não posso afirmar de maneira radical que foi uma história silenciada, mas por tudo aquilo que nós sabemos do contexto de combate à igreja, certamente é uma história que é deixada de lado para não chamar tanta atenção, né, pro papel da igreja. E aí já a gente vai falar que não é nem pro papel da igreja específico, mas para uma parcela da igreja que é a parcela mais importante dela. Nós vamos falar disso já. Então veja, nós não temos realmente uma discussão sistemática sobre isso. Eu lembro na minha banca de doutorado que um dos participantes da banca disse que eu deveria verter o meu texto para o italiano e publicar isso na Itália, porque é uma discussão que nem eles mesmos estão preocupados em fazer, porque a eles, não sei se eu posso dizer exatamente, né? Mas a eles não interessa dar o prestígio e o destaque para a igreja que ela tinha, né? Mas, enfim, esse aspecto que é negligenciado é um aspecto fundamental pelo seguinte: enquanto Dante falava para uma parcela dos italianos na língua de Firenze, a parcela culta que tinha acesso à erudição, a igreja falava para 90 e tantos % do povo que não tinha acesso à língua culta, à instrução formal, mas que era religioso e tinha acesso às práticas religiosas. Então, nesse período, explodem as pregações nas praças públicas, as atividades religiosas, as celebrações litúrgicas, tudo isso explode, né? E aí, isso era o que a igreja sabia fazer como ninguém. A base da fundação e da expansão da igreja era a base oral. Não à toa, um dos nossos tripés é o da tradição, com o magistério e com a escritura. Para nós católicos, a transmissão oral era fundamental. É o mandato de Nosso Senhor de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Era o que São João Batista fazia na época, era o que o próprio Cristo fazia na época, era o que nos Atos dos Apóstolos, todos os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos faziam e por aí vai. Essa primazia da transmissão oral, ninguém fazia como a igreja. Isso era algo indiscutível. A ponto de um dos linguistas italianos, o Luca Seriani, ele vai dizer que a atuação, é um dos que dizem com mais clareza, né? Que a atuação da igreja é fundamental, ainda que a intenção não fosse direta. Então, a intenção direta não era expandir a língua italiana. A expansão direta era salvar as almas. E o que eu preciso fazer para salvar as almas? Conseguir falar com o meu povo. E como é que eu vou falar com o meu povo? Usando a língua que eles usam. Esse pensamento fazia com que, indiretamente, a igreja se preocupasse com o aspecto linguístico. Então, não era que a intenção, a expansão da língua italiana. Isso era uma consequência indireta. O motivo imediato era: precisamos salvar as almas e conseguir falar com o povo. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a língua. Então, o Seriani vai dizer que era a ação da igreja em favor do italiano, ainda que não intencionalmente, ainda que uma ação indireta, né? Então, é como se nós disséssemos de outra forma que para um país inteiro poder ser formado com uma língua única, a igreja foi o papel fundamental, o aspecto fundamental para que aquilo acontecesse. E aí, isso ainda fica como uma coisa abstrata, né? Dizer assim, porque a igreja atuou, mas ok, atuou como? Atuou onde? Atuou de que maneira? Aí, agora nós chegamos, como eu disse, não foi a igreja dessa maneira também abstrata, né? Foi, como eu disse, a parcela mais significativa
da igreja, que foram os seus santos. Naquele período, nós tínhamos, de uma maneira como ainda não tinha sido vista antes na história da igreja, duas ações que, se eu posso dizer assim, explodiram. A primeira é que você passa a ter muitos santos místicos no mesmo período cronológico. E a segunda é que você passa a ter muitas santas mulheres no mesmo período cronológico. E aí, antes de falar dos santos, o primeiro que eu quero dizer, o primeiro desses, para a gente entender e ilustrar a questão, era um homem que se chamava Bernardino de Feltre, que tinha nascido no norte da Itália e começou a fazer a sua vida religiosa no norte da Itália. Firenze está no meio, né? Na região do meio da Itália. A Itália é mais ou menos uma espécie de tripa, assim, né? E Firenze está bem no meio. Bernardino de Feltre depois passa a ter o nome de Bernardino de Siena, justamente porque a atuação religiosa dele principal passa a ser na cidade de Siena, que não era a cidade em que ele tinha nascido e que não era a cidade de Firenze. Mas ainda assim, ele vai para Siena e faz, no período, ele era talvez o maior do que fazia, né? Ele tinha realmente um dom para pregação, ele tinha realmente um dom para aquilo que ele fazia. Depois ele vai se perdendo, vai virar santo por motivos óbvios, mas ele era realmente incrível no que fazia. As pessoas iam aos lugares para vê-lo, para ouvi-lo, e ele fazia suas homilias, ele fazia suas pregações nas praças, seus retiros, suas atividades de conversão, etc. Ele fazia tudo isso na língua de Firenze. E há alguns documentos que dizem que ele chegava a falar para 30 mil pessoas numa praça pública. Então, imaginem o que é hoje, num Rio de Janeiro com sei lá quantos milhões de pessoas, alguém colocar 30 mil pessoas no Largo da Carioca para fazer uma pregação. E isso ele fazia 3, 4 vezes por semana, num lugar que talvez a população não chegasse a 500 mil, 600 mil. E ele colocava... Não tinha maneira de ampliar. E não tinha maneira de ampliar o som. Então, ele colocava 30 mil pessoas numa praça para ouvi-lo. Na língua de Firenze. E aí tem alguns documentos escritos, inclusive, que ficaram, né, como testemunho de algumas das pregações que ele fazia. Algumas chegaram a ser transcritas. E aí nós sabemos que as pregações eram em florentino, porque nós temos documentos por escrito, tanto narrativas de pessoas que falam sobre aquilo, como nós temos a transcrição do sermão que ele fez. Mas aí você vai pensar assim, ok, você falou de uma pessoa, mas junto a ele tinham muitos outros, né? Principalmente dominicanos, franciscanos e agostinianos. Eram as 3 principais ordens que varriam a Itália de cima a baixo, fazendo essas atividades, fazendo tudo isso. Só que tem ainda um ponto ao qual eu quero me ater antes de encerrar, que é o ponto da figura feminina realmente nesse período. Aí nós temos uma série de santas mulheres: Santa Rita de Cássia, Catarina de Bolonha, Catarina de Gênova, Inês de Montepulciano, Chiara Gambacorte, Catarina de Gênova, enfim. Nós temos uma série de santas mulheres que, à exceção de todas monjas, né? Mas à exceção de Santa Rita era agostiniana, né? E as outras todas eram dominicanas, franciscanas, enfim. E todas elas foram responsáveis por fundar, reformular ou, por que não dizer, salvar conventos, mosteiros, ordens da sua
da sua época. Aí você vai dizer assim, mas como é que a gente conseguia fazer com que uma monja de clausura estivesse, atuasse em favor da língua italiana? Como é que a gente poderia pensar? Mas ela está dentro de um convento, ela está dentro de um Carmelo, como é que ela vai fazer? Por coincidência, né, por providência real de Deus, hoje eu mesmo fui ao Carmelo de Santa Teresa, fui com 2 amigos seminaristas, um deles tinha um locutório com uma das irmãs e, enfim, nós fomos, tínhamos outras coisas para resolver, fomos ao Carmelo de Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro. E o que esses seminaristas foram fazer com a irmã? Foram conversar com ela, foram ter direção espiritual, foram ter algum tipo de aconselhamento. E isso com uma irmã de um convento aqui no Rio de Janeiro. Imaginem quanto mais não eram os que iam a Santa Rita de Cássia, a Santa Catarina, posteriormente a Santa Teresa e por aí vai. Então vejam que se elas não podiam ir às praças públicas, as praças públicas iam a elas. É como diz o ditado, né? O Maomé não foi a montanha foi a Maomé. O povo, ela não podia ir ao povo porque ela estava dentro de um convento, dentro de um mosteiro, ela estava numa espiritualidade de clausura, etc. Ela não podia fazer como Bernardino, de ir para uma praça pública falar para 30 mil pessoas. Mas essas 30 mil pessoas iam até elas. E aí quando chegavam de todos os lugares, a língua que elas usavam para falar com todos eles eram o próprio florentino. Então vejam, o aspecto fundamental de difusão da língua falada de Firenze foi a igreja acima de qualquer outra atividade, porque a igreja à época era a única, eu vou chamar de instituição, né, para a gente conseguir entender o que eu quero explicar, mas era a única instituição que tinha, para usar também uma palavra do momento, que tinha capilaridade, que tinha entrada em todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. A igreja era a única que tinha esse potencial. E foi a igreja que coube esse papel. Foi um papel que se estendeu realmente durante muitos séculos. E a igreja acabou sendo também a responsável por, em muitos lugares, aproximar a distância que começava a existir entre o que tinha de língua falada e de língua escrita. Para isso concorreram os literatos, é óbvio. Para isso concorreram os humanistas, é óbvio. Para isso concorreu de maneira fundamental a invenção da imprensa, é óbvio. Eu não estou discutindo nada disso. O que eu estou querendo colocar é que o papel que a igreja assumiu nesse contexto foi um papel que nenhuma outra instituição, nenhum outro papel, nenhum outro intelectual, ninguém pôde assumir, e foi apenas a igreja que pôde cumprir esse papel, né? A influência da igreja é fundamental para a gente entender esse contexto. E aí tem muitos outros homens também, né, que religiosos, padres, etc., que também cooperaram para isso. Enfim, eu citei algumas mulheres, citei Bernardino de Feltre de Siena, mas ainda tínhamos Gabriele Barletta. Gabriele em italiano é um nome masculino, né? Cherubino da Spoleto, Giovanni dell'Aquila, muitos outros que cooperaram para isso. Quero citar, só para fechar, 2 contextos geográficos para a gente pegar só um contraponto em relação a isso. 2 regiões tinham dificuldade maior para a entrada da língua italiana, né? do dialeto de Firenze. Uma delas era Piemonte, porque era uma região muito montanhosa, era uma região
de muito frio, era uma região já que quase não pode mais ser dita como sendo Itália, quase como se fosse a Suíça realmente, né? Era uma região que ainda hoje tem influências, tradições, etc., que são muito mais suíças do que italianas. A própria língua, né, o piemontês, é muito mais influenciado pelo lado de lá do que pelo lado de cá. Então, também, principalmente por essa questão geográfica, o italiano não chegava lá com tanta facilidade, demorou um pouco mais para chegar, porque a própria ação da igreja demorou a chegar. E aí agora, o outro ponto é que em Roma, ainda era difícil essa entrada para a gente entender o papel da igreja tão fundamental. Era difícil essa entrada em Roma por um aspecto muito básico. Roma, como depositária direta do Império Romano, preservou de maneira mais forte a língua latina, tanto escrita quanto falada. E aí o latim vulgar, que começou a se desenvolver em todos os lugares de maneira mais ou menos autônoma, em Roma ele continuou a se desenvolver como uma característica própria da região de Roma realmente, né? Então, você passava a ter em Roma o dialeto romano, que era um dialeto mais aproximado para eles do latim literário e que ao mesmo tempo fazia com que nós tivéssemos uma barreira, digamos assim, para língua diferente. Então, era como se em todos os lugares a igreja chegasse com a língua italiana, língua fiorentina. Mas em Roma, a igreja já tinha sua própria língua de culto e de fala. E aí o romano é a língua mais forte e por isso a língua italiana demora muito mais também a entrar em Roma. Esses três contextos mostram com total clareza que onde a igreja botou o pé, a língua que ela quis foi a utilizada. Onde ela não botou o pé, como Piemonte, não teve língua a ser colocada. Então, assim, na Itália inteira a igreja chegava. O fiorentino chegou, a língua italiana chegou. Em Piemonte, a igreja pouco chegava, a língua pouco chegou. Em Roma, a igreja já tinha a sua língua própria. Ali, aquela língua foi a que permaneceu com maior prestígio. Ou seja, era como se, de certa forma, fazendo uma associação paralelo, o que a igreja tinha de entrada, o que a igreja tinha de acesso, o que a igreja tinha de aceitação, de influência, prestígio, etc., naquele território, era o território em que a língua acompanhava a igreja. Então, a expansão da língua italiana não foi uma expansão da língua, mas foi uma expansão da igreja que levava a língua numa viola, num saco nas costas. Então, a igreja ia, a língua ia. A igreja não ia, Piemonte, a língua não ia. A igreja tinha uma outra língua, era aquela outra língua que usava. Esses três exemplos mostram claramente que, de certa forma, quem moldou a língua italiana foi a Igreja Católica. E especificamente no contexto do que eu estou querendo dizer, foram os santos, os pregadores da Igreja Católica. Um último dado, e aqui eu realmente termino, tem alguns documentos dessa época para a gente entender o quanto que a força da língua na igreja era importante. Tem alguns documentos dessa época e dos séculos seguintes que você tem cardeais, que você tem papas, que você tem padres que escrevem, por exemplo, glossários, que escrevem gramáticas, que escrevem dicionários, dando uma espécie de chancela para a língua, dando uma espécie de aceitação. Porque para o povo o que acontecia era isso. Se eu confio na igreja, se a igreja me tutela e a igreja usa essa língua e chancela, é isso que eu vou ter. Acabou. E não tem discussão. Então,
falta um pouco disso pra gente hoje, né? A igreja fala que é. Se é essa língua, é essa língua. Se a igreja diz que a camisinha tá errado, sabe? Falta isso para os católicos de hoje, por exemplo. E naquela época eles não tinham dúvida. Eu tenho de pensar qual é a língua que eu vou usar. A igreja está usando essa língua, é essa aqui que eu vou usar. A igreja chancelou essa língua, está na homilia, está no documento, está no texto de espiritualidade que foi escrito, teve o glossário, teve o dicionário, indiscutivelmente é essa língua que eu vou usar. Isso só mostra o prestígio e o poder da igreja, não apenas no plano espiritual, mas também no plano temporal, também no plano cultural. Então, quando a gente diz Centro Dom Bosco Associação de Fé e Cultura, é realmente isso, né? O papel da igreja não é simplesmente um papel de fé, é primordialmente um papel de fé, mas não se restringe à fé. Tanto não se restringe à fé porque esses outros aspectos que parecem secundários são aspectos que também vão cooperar para a fé. São aspectos que também vão permitir que a fé aconteça. Então, no contexto do que eu estou dizendo, como a igreja ia ser uma associação de fé, como a igreja ia tutelar, ia atuar para a salvação das almas, se ela não tivesse a possibilidade de se comunicar com o seu povo. E eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de defesa de que a igreja tem que falar do jeito que o povo quer que ela fale. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo o inverso. Eu estou dizendo que é a igreja que vai ditar as normas de como é que o povo vai falar também com ela. Nesse contexto, nós temos inclusive alguns documentos escritos que mostram inclusive que para ficar ainda mais próxima para a sua ação de evangelização, nós tínhamos algumas traduções já dos textos litúrgicos das leituras em fiorentino. Então você já tinha, eu não vou dizer uma tradução da Bíblia, mas eu vou dizer tradução de alguns aspectos, alguns trechos, algumas coisas que eram mais importantes. E aqui eu estou falando do século XV ainda. Eu estou falando de um momento pré-invenção da imprensa. A imprensa seria já no final da virada para o 16, já no final do século, se eu não estou enganado, é 1492 a invenção, se eu não errei a data, 1492, então é no final já do século XV que isso vai acontecer. Então, antes que você pudesse ter isso sendo espalhado de maneira ampla pela imprensa, pela invenção de Gutenberg, já era a igreja que fazia isso. Já eram os copistas, já eram os padres. E aí, no contexto específico do que eu quero colocar, os pregadores das praças públicas, os santos e santas católicas, mas de maneira ainda mais particular, os santos e santas que eram os místicos da igreja. E aí a gente vê, em todas as épocas, de um jeito ou de outro, quem salva a humanidade são os santos da igreja. Em todas as épocas, de um jeito ou de outro, quem direciona o caminho da humanidade são os santos, as santas da igreja. Se a gente for pegar século a século, a gente vai ver que em cada momento teve um santo, mais de um, muito naturalmente, mas teve um santo que foi o fundamental para corrigir, para consertar, para direcionar o rumo, para qualquer coisa do tipo naquele contexto específico. Então, se hoje a gente tem a Itália falando a língua italiana, de maneira preponderante, de maneira fundamental, isso se deu porque naquele período histórico, que era o período de começar a consolidar a língua, para que no século XIX ela pudesse ser assumida, mas aquele momento inicial de consolidação da língua foi de ação fundamental da Igreja Católica. Então, não tenho como dizer que se não fosse a igreja não teria língua italiana, porque na história a gente não opera com se isso tivesse acontecido. A gente não tem como dizer se tivesse acontecido. A gente tem como dizer a partir do dado concreto que a gente tem. E o dado concreto é inegável. A Igreja Católica formou a língua italiana.